Vamos nessa. A gente vai falar até do Cássio Nunes, já vai começar falando dele. Tem mais coisa pra falar pro Cássio. O Cássio ontem entrou na jogada pro lado do governo. Vou explicar pra vocês. A mídia deu chilique. O sistema de sorteio do STF parece que deu certo uma vez na vida. Mas vejam só. Vocês viram que no final do domingo, a noite fechou meio tensa, com o Rodrigo Maia ameaçando de pautar um impeachment contra Bolsonaro. Essa narrativa meio que enfraqueceu ao longo do dia, a mídia não conseguiu colar, mas eles começaram nessa tomada, tentando influenciar o Rodrigo Maia a pautar o impeachment. Até alguns deputados de esquerda ao longo do dia protocolaram um novo pedido de impeachment, estavam coletando assinatura, mas enfim. E aí, logo no início da manhã, 7h48 da manhã, o antagonista nos falava que o impeachment de Bolsonaro está parado no gabinete do Cássio. Porque tem uma ação que foi ajuizada desde abril do ano passado, que queria que o STF obrigasse o Maia a, dar um parecer que sim ou que não sobre os pedidos de impeachment. E o Cássio tá sentado e o pessoal tá achando ruim. Foi a narrativa, o início do dia, todo mundo dando aquela choradeira. E aí o dia avança, o pessoal já estava em crise diante do cenário, diante da possível vitória quase certa dos candidatos que o governo vinha apoiando tanto na Câmara quanto no Senado. A gente vai falar um pouquinho do Senado também. E o antagonista já soltava a matéria que eu tô falando para vocês, a importância de trazer todo o desenvolver do dia para vocês entenderem o contexto global. Isso daqui ainda foi logo no início da manhã, 7h26 da manhã, e já falava que Bolsonaro rouba partidos de Moro, Dória e Huck. E queria falar que, na verdade, Bolsonaro conquistou os partidos. Bolsonaro conseguiu trazer para perto de si o DEM, e vocês vão entender a questão do DEM um pouco mais profundamente hoje, porque o DEM desembarcou do bloco do Baleia Rossi, aquelas fofoquinhas, né, de sempre. Conseguiu trazer o Podemos, de Sérgio Moro, o antagonista estava extremamente satisfeito, e o DEM também, que é o do Huck. Então fizeram a matéria, só chororô. Aí você vê, ó, o escambo no Congresso Nacional corrompe também a disputa de 2022. Sérgio Moro viu que é melhor esquecer o Podemos. João Dória assistiu a guinada bolsonarista do PSDB. E Luciano Huck deve ter entendido que, assim como Rodrigo Maia, vai acabar levando uma rasteira de ACM Neto. Só choro. Depois, no meio da tarde, mais uma matéria, a Semineto passa a perna em Huck, falando, né? A mídia tá batendo na Semineto por causa das movimentações do DEM que foram essenciais no dia de essenciais. Eu acho que se não fosse essa movimentação, a mesa diretora não poderia ter tido esse revés completo e a gente ter feito agora um 6-1 em vez de um 4-3. E nota, não é que é 6-1 que a oposição tá com uma posição boa, porque o 4-3 seria assim, ó. Primeiro lugar, quem escolheria era o governo. Depois, sabe quando você tira assim no par ou ímpar? Junta assim um monte de menino pra jogar bola? Você escolhe um, escolhe outro, escolhe um, escolhe outro, escolhe um, escolhe outro, e o pior escolhido por último? Seria mais ou menos assim. Só que o que aconteceu agora é que esse 6-1, o governo escolhe 6 e a oposição vai escolher o último. Ou seja, o pior vai ficar para a oposição. Na verdade, não vai escolher 6, Na verdade, não vai ser que o governo vai escolher 6, o governo vai escolher 5, porque um governo já tem que é a presença da Câmara, que são dos votos mais importantes que determinam a direção das votações da mesa diretora. Mas a gente vai chegar lá. E aí o dia começou também, logo no início da manhã, tivemos o evento de reabertura do STF. Bolsonaro foi, sentadão, bonitão, do lado do Fux. Nosso presidente tá lá, na marotagem, daquele jeitinho dele, mas sabia onde estava pisando, não quis evitar confusão, colocou até a máscara. Bolsonaro estava de máscara. Não é como muito sabe como é, né? Pra depois o Fux lá não tá criando problema. Ele foi lá de forma assim institucional. E nesse evento, a revista Oeste aqui soltou até uma matéria. A gente também vai ter que falar do início da manhã desse dia, mas eu vou falar no final, que envolve a questão de partido. Qual partido os bolsonaristas irão? Mas você vê, ó. Maia não vai a evento no STF e Bolsonaro diz que tudo acaba um dia. E o dia de Maia chegou. No último dia, como presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia não compareceu à sessão do STF, que marcou o início dos trabalhos no Poder Judiciário. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcaram presença. Maia está pressionado e, na reta final da votação, está vendo deputados do próprio partido abandonando a candidatura de Baleia Rossi e migrando para o nome do Lira. Mais cedo, Bolsonaro conversou com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada e deu um recado ao Maia. Seja feliz. Tudo acaba um dia. Meu mandato vai acabar um dia.
Devemos nos preparar para esse momento aí. E o Maia não se preparou e deu chilique, chorou no dia de ontem. Vamos mostrar. Tem tanta coisa a mostrar hoje. O presidente também disse que, se Deus quiser, vai dar tudo certo hoje, em referência à possível vitória do Lira, que era o assunto principal. A presidência da Câmara, senão estava bem decidido. Ao longo do dia, o antagonista também soltou. No dia não, né? Já que já foi no final da noite, já estava em linhas de início para começar os trabalhos da mesa, de começar a pautar a votação. E falava, presidente da Câmara, que tem boa relação com João Dória, foi sondado por integrantes do PSDB e por deputados do PSL da ala ligada a Luciano Bivar. E é o seguinte, quais são os possíveis destinos do Rodrigo Maia? Para onde ele irá? Após a decisão do DEM de liberar a bancada para votar em Arthur Lira na disputa, o Maia deixou claro que vai deixar o partido, não dá mais para ele continuar. Ao longo da noite do domingo e da segunda-feira, Maia reclamou a parlamentares do DEM e de outras siglas que se sentiu abandonado pela cúpula do DEM, partido hoje comandado pelo ACM Neto. E ao longo da semana, Maia já foi sondado por integrantes do PSDB. Maia mantém uma relação com o tucanato mais alinhado ao governador de São Paulo, João Dória. Eu grifei isso aqui no feletório, ao tucanato mais alinhado ao Dória. O tucanato, ele não é unido. O tucanato não é unido. Não, todo o PSDB inteiro não, vocês vão entender onde quer chegar. Logo menos, isso aqui não está aleatório. O parlamentar fluminense também foi sondado por deputados do PSL, mais especificamente pela ala ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar. Que casal, já pensou? Maia e Joyce no mesmo partido? Quando tiver festa, meu Deus, deixar os dois sentados numa mesa, coma primeiro, porque senão não vai sobrar para quem quer. E aí, no início da manhã, tivemos a notícia que indicava uma derrota, mas o cenário mudou. E que notícia era essa? A gente começou a segunda-feira ouvindo que o PSDB não fazia parte mais do bloco do Baleia. O domingo terminou assim, o PSDB falou, não iremos compor com o Baleia Rossi. O DEM saiu, não faz mais sentido a gente continuar. Não faz mais sentido. Tamo fora. E isso seria essencial, por quê? Porque nessa de escolha da mesa diretora, em vez do governo escolher um, o Baleia Rossi escolher outro, o governo escolheria dois antes do Baleia Rossi escolher. Ou seja, as duas posições mais importantes, que era a primeira vice-presidência e a primeira secretaria, ficariam com o governo e o Baleia Rossi, sei lá, ia pegar a segunda vice-presidência. E o PT queria a primeira vice-presidência. Com essa entrada, com o PSDB entrando no jogo, o Baleia Rossi conseguiu um para você, um para mim, ou seja, isso daqui definiu que o cenário ia mudar e o PT iria conseguir a primeira secretaria. O que ia dar muito ruim. O PT na primeira secretaria. Mas até o final do dia, isso daqui deu errado e a gente vai falar sobre isso. Então você vê, ó. Após interferência direta do governador de São Paulo, João Dória, e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o PSDB recuou e permaneceu no bloco do líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi, na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados. Vejam só, foi o Dória e o Fernando Henrique que entraram no jogo. O Dória sempre ameaçando os deputados. Ameaçando. Após a interferência, você vê, né? O pessoal compôs. Ao longo da noite do domingo, tucanos trabalharam para sair do bloco após a demandada do DEM. Nos bastidores, a articulação era comandada pelo deputado federal Aécio Neves. Gente, eu sei que você não gosta do Aécio, a gente não gosta do Aécio. Eu acho que todos nós gostaríamos de ver as investigações que já estão rolando contra o Aécio realmente tomar forma e dar algum resultado. Meu Deus, né? Depois de tudo que já foi descoberto. Agora, nessa briga aí, a única coisa que eu falo é o seguinte, ó, briguem mais, Aécio, vai lá, vai que é tua. Pessoal, hoje o PSDB tem um clima de tensão grande, porque o partido rachou nos últimos anos, e rachou devido ao João Dória. O João Dória entrou e mexeu nas estruturas internas do partido, principalmente graças ao próprio Aécio, ao próprio Alckmin. Existe um bloco que basicamente é dirigido aí pelo Aécio e pelo Alckmin, e eles estão meio brigados com o Dória. O Dória tirou vantagem exatamente dos inquéritos contra o Alckmin e contra o Aécio, que perderam muita força no partido, deram aquela submergida, e o Dória veio, tomou conta de tudo. Mas o pessoal aí tá com seus atritos.
Então, Aécio de um lado, Dória do outro. O que só posso falar? Briguem mais. Briguem, briguem, briguem mais. Mas você vê, o PSDB não está unido. Não está unido. Tem que dar corda, né? Dá corda aí que é pra... A gente dá risada. O ex-candidato a presidente chegou a contabilizar 17 dos 31 votos da bancada a favor do Lira. Porém, pesou a influência de Dória e FHC, que tem trabalhado para evitar que o tucanato seja associado à base do presidente Jair Bolsonaro. Gente, era essencial para o Dória que o Baleia Rossi vencesse. O Dória está indignado. A gente vai falar do Dória também hoje.